Agradeço a Deus pela oportunidade, o qual que Ele nos concede. Eu tenho alguns amigos, foi dito aqui da África. Eu tenho alguns amigos lá na África. E os relatos são muito fortes, que eles queriam ter mais oportunidade. Oportunidade de ser simplesmente livre para adorar a Deus. E não tem, porque os terroristas, eles perseguem constantemente. E aquilo falou fortemente comigo. E surgiu um tema: oportunidade não se desfaz, oportunidade abraça. Então, um domingo como esse, aonde o Senhor nos concedeu esta vitória, chamado fôlego da vida, porque só de nós acordarmos é uma grande vitória. Reclamamos por termos esse lado falho, por não ter aquele arroz, por não ter aquele feijão, aquela carne, seja lá, sempre nós iremos ficar desejando alguma coisa. Mas uma coisa que nós aprendemos na Bíblia Sagrada é quando Deus foi até o homem, Deus deu para o homem domínio, equilíbrio. Então essa função o Espírito Santo ele faz por nós quando nós damos vazão para ele. Lembra dos frutos que ele retribui? Bom, nós temos esse domínio. Então, por que não agradecer a Deus pelos seus feitos? Enquanto isso, muitos estão sofrendo, querendo a oportunidade que muitas das vezes que você tem, eles não têm. Então, vamos ser mais gratos a Deus. Então, eu sou grato a Deus por esse domingo maravilhoso. Agradeço a Deus pelo meu amigo, irmão Caio. Nos conhecemos há tem muitos anos. Congregamos juntos. Chegou aí no estado do Rio de Janeiro? Teve a oportunidade de ver, servindo ali o Senhor, né? Somos servos. Estávamos ali pastoreando no estado do Rio de Janeiro, numa cidade muito feia. O Jeff é prova disso, Caio, chamada Búzios. 22 praias, 6 ilhas. Eu poderia estar lá, só que eu aprendi uma coisa, que quando nós confessamos Jesus, já não vive mais nós. Estamos confessando na terra e nos céus, como foi dito no louvor: Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus ensinou os discípulos, Mateus capítulo 6, verso 9. Permita-me falar que muitas das vezes existem pessoas que estão mentindo. Em que sentido? A oração do Pai Nosso, quando diz seja feita a tua, será que a vontade de Deus está prevalecendo? Ah, irmãos, Deus vai muito mais além. Eu aprendi também nessa caminhada que Deus, Ele é um poço sem fundo. Cada vez que mergulhamos, mais íntimos tornamos dele. Aqui está o Jeffet que tem acompanhado, o Caio também, meu ministério. Meu testemunho, um dia, se Deus nos proporcionar vir novamente aqui, eu vou contar. Mas eles contemplam como tudo iniciou. Eu sou pernambucano, chato. Vim de lá novinho e comecei a conhecer Jesus aqui em São Paulo. E eles contemplaram a minha trajetória. Um menino que alguns ficavam acomodados porque era cada rajada de glória que eu dava na igreja. Hoje algumas irmãs confessam, pastor, que o Senhor às vezes me irritava. É porque quando a igreja estava dispersa, dava glória. Enfim. E hoje ela agradece por tudo aquilo. Bom, vamos aproveitar o tempo. Um dia nós vamos contar esse testemunho.
Restauração. Hoje eu tirei o dia, como sempre, mas hoje tirei a tarde toda. Eu tenho um quarto lá, que é o quarto da minha filha, e eu confesso que uso o quarto da minha filha para falar com Deus. Eu falo com Deus na minha casa toda, mas o quarto ali é um momento de intimidade que eu tenho com meu Deus. E hoje, naquela tarde, eu falei: Deus, eu vou orar e vou fazer menção dentro do tema. E fui fazer menção, orando e lendo, meditando. E eu estava meditando, Deus falou assim: você está meditando, mas não é aí que eu quero que você vai ministrar hoje. Eu falei: Senhor, eu não sei as normas da igreja. Aí eu perguntei ao profeta Caio, ele falou: fica à vontade. Mas não vou fugir da restauração, tá bom? Amém? Sem perca de tempo, abramos a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo 2. E aí, por fim, Deus usa a pastora. Então, Deus já confirmou essa palavra. Glória a Deus. Última viagem, eu creio que Deus tem um mistério comigo e com o cantor Jeffet. Nós estávamos ali em Campinas, né? Tem um mês atrás aí. Eu ministrei essa mensagem. Capítulo 2. O versículo 4 e o versículo 5. Sem perca de tempo. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, que diz: amém? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Existem outras traduções que está amor. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as tuas primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o catiçal, se não te arrependeres. Amém. Senhor Deus, como o Senhor tem falado. Só que Deus, assim como uma terra seca, ela está tão seca, isso me lembra a minha terra, que lá é difícil de chover. Eu lembro do sertão também, as reportagens, e mostra a Deus a sequidão. E ali eu contemplo aquela terra, ela ansiando, almejando por água. Assim a nossa alma que anseia por ti. Continua falando conosco, Pai. Que coisa linda, que glória que há neste lugar, que há nesse altar, Senhor. O Senhor é livre para fazer o que tu queres. Continua falando conosco, Pai. Continue aparecendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa irmã de rosa que levantou a cabeça, levanta suas mãos. Seria muito incômodo a irmã vir aqui na frente? Por favor. Deus me manda te entregar uma mensagem. O amor dele para contigo. Qual o seu nome? Josi. No momento que eu fazia a leitura, o Espírito Santo falava comigo. Há uma pessoa que ela está com a jaqueta rosa. E eu não vi a pessoa. Aí ele falou: levanta a cabeça. Quando eu acabei a leitura, ele falou: é ela. Fala para ela que do meu amor para com ela. Faz uma comparação de um amor, que Isaías fez essa comparação, da galinha que guarda seus pintinhos debaixo das suas asas. Fala para ela que assim está as minhas mãos sobre ela. Fala para ela que este vento que está ao contrário, ele me lembrou a passagem que quando ele colocou os discípulos, ele ordenou Jesus os discípulos, e o vento estava ao contrário. A natureza estava contra eles naquele momento.
percebe-se que foi permissão, porque foi a primeira aventura no mar que eles passaram. Mas aquilo ali era para forjar o crescimento deles, era para forjar todas as áreas da vida deles. Só que não sabia eles passando por tudo aquilo, Jesus ficou orando e Jesus ficou intercedendo por eles. Hoje Jesus está do lado direito do Pai e Ele está, sabe o que? Intercedendo por ti, por todos nós, e dizendo assim: fala para minha filha que ela é capaz e ela vai conseguir, porque esse vento que está contrário, hoje eu dou uma ordem para que ele possa cessar. E de repente eles estão com medo, por mais que eles eram profissionais, porque a maioria deles eram pescadores, tinha habilidade com água, no nado, mas naquele momento eles temeram. Percebe-se que nem a profissão, nem a sabedoria humana, nada fez com que naquele momento viesse fazer com que eles viessem sobressair. E de repente, quando eles estão desesperados, eles olham e vê Jesus. E Jesus falou para eles não temer. Resumindo, Jesus deu uma ordem e tudo cessou. Ele me leva a 3 áreas da sua vida. A primeira área, área sentimental. A pergunta é: eu vou ser feliz nessa área? O Senhor manda te dizer: você vai ser feliz. Sabe por quê? Porque hoje Deus está dando uma ordem para que os demônios que tentaram te atormentar nesta área caia por terra. E diz o Senhor: você vai ser feliz. A segunda área, Deus está te dando saúde nessa noite. Foi falado sobre cura aqui nessa noite. Deus falou comigo assim: eu estou dando cura para ela. E Deus manda te dizer que Ele é o médico dos médicos, como foi dito pelo jovem sobre o seu pai. Ele é o médico dos médicos. Deus visita 2 órgãos do seu corpo. Deus está visitando a região do útero. Tu que evastu que mandar a série menderca. Tu pensava que era, como foi dito pela pastora, todos espirituais, que era cólica, dores infernais, desculpa a expressão infernais, mas dores que chegam ao extremo. E Deus falava comigo que nessa noite Ele está te curando, porque era uma seguida de uma grande hemorragia. E hoje o Espírito Santo de Deus me revelava: fala para ela que eu estou curando ela. A terceira e última área, o teu espiritual, filha. Eu via você tentando, mas eu via você todo momento caindo. No que sentido? Você querendo se aproximar, ser mais íntima de Deus, mas você não tendo força. Hoje o Espírito Santo manda te dizer que Ele está te renovando. Amém? Glória a Deus. É Deus mesmo falando na minha vida, né? Hoje eu vim pedir uma resposta ao Senhor na minha vida, porque a maioria das pessoas que me conhecem sabem que eu não podia ter filhos, né? E Deus me deu 2, vindo de útero de uma outra pessoa que eu amo demais. E hoje, aos 38 anos, Deus me deu condições de gerar um filho. Estou grávida de 3 meses. Mas iniciava-se uma depressão e eu estou tomando remédio faixa preta, né? Então, o meu grande medo era que acontecesse alguma coisa com essa criança, e realmente eu estava sentindo dores muito fortes, né? Então, é Deus mesmo na vida do irmão. Amém? Toda glória é para ti, toda honra é para ti. Descruza os seus braços. Deus pediu para mim fazer uma oração. Vamos orar por ela? Erga suas mãos. Nós não estamos pedindo, nós estamos ordenando toda enfermidade.
Satanás, tu que estava vindo como a serpente, visita aquele lá agora, Senhor, aquele quarto. Eu te repreendo agora, serpente. Tu que estava querendo enrolar as pernas desta mulher, tu que estava querendo enrolar a cintura desta mulher, nós repreendemos agora. Tem fogo aqui. Em nome de Jesus. Isso. Toca. Em nome de Jesus. Nós ordenamos. Toca agora. Isso. Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é Deus. Pode tomar vosso assento. Glória a Deus. Jesus é bom. Glória a Deus. Amém, Jesus. Estamos diante de um livro. Livro é esse que é o livro temido por muitos. Obrigado. É o livro profético. É o livro que eu sempre estou falando desse fato quando eu faço menção desse livro do Apocalipse. Eu estava no aeroporto, lá no Galeão, no estado do Rio de Janeiro. Estava em uma missão, uma viagem missionária. E de repente eu estou lá aguardando meu voo, como fui cedo para fazer o check-in. E lá estava eu. E naquele momento eu cochilei. Faltavam uns 40 minutos. E de repente, lá no 20, eu vi: atenção, senhor Luiz Carlos. Você está atrasado para o seu voo. Por favor, compareça no portão. Aí falou a numeração, que agora não lembro. E eu, nossa, aí peguei que a bala já estava peguei minha mochila que estava de costas, saí correndo. Que foi, moça? Senhor Luiz Carlos, o avião já está na pista para decolar. Estão chamando o senhor, já tem uns 10 minutos. Mas ali tem uma van ali aguardando. Entre na van rapidamente, porque vão te levar até na pista onde o avião vai decolar. E ali Deus falou comigo fortemente. O livro de Apocalipse não tem mistério, quando na verdade a Bíblia Sagrada não tem mistério, é simples. O livro de Apocalipse mostra que Jesus deixou que ele veio pela primeira vez, ele virá pela segunda vez, e ele relata sobre a sua vinda, é sobre um piscar de olhos. E se nós não estivermos atentos, corremos risco de ficarmos. Então é por isso que nós temos que estar desse tipo, sempre adorando ao Senhor. Dessa forma, é uma forma que estamos atentos e preparados para receber a segunda vinda do nosso Cristo. Então, o livro de Apocalipse ficamos atentos, porque Jesus está voltando pela segunda vez. Amém? Então o livro de Apocalipse não tem mistério. Bom, sabemos que o livro de Apocalipse foi dado uma revelação a um homem, a um apóstolo, a um discípulo de Jesus. Todos sabem que Jesus, ele inicia o seu ministério, não sozinho, porque ele poderia, mas ele não quis dessa forma. Então, quando ele forma os discípulos, percebe-se que
e os discípulos já estão forjados, ele pega os discípulos de 2 em 2 e envia às cidades para que pudesse pregoar as boas novas do Evangelho. Então, que sentido era esse? Claro, por acaso um viesse cair em algum buraco ou viesse precisar, esse estender as mãos para ajudar o outro. Percebe-se que Moisés, quando ele se descobre que ele é capaz de liderar alguém, ou um povo, ou uma nação, ele roga a Deus, o intercessor, alguém para vos ajudar, que foi Arão. Então percebe-se que nós, sozinhos, não somos capazes. Foi tão forte isso, que Jesus, antes de ir para os céus, ele diz: Pai, para que os teus filhos não fiquem órfãos, rogo-te que envie o Consolador. Então, entenda uma coisa, que nessa noite eu, você, nós, não estamos sozinhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Romanos 8, 26, quando nós não temos palavras, ou não sabemos como convém pedir, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo nos ajuda a sermos fiéis nesses dias mais, nos dias mal, no labor dessa vida. Então eu quero que você entenda e alerte o seu irmão: nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está contigo. Então quando você estiver chorando, o Espírito Santo enxuga as suas lágrimas. Quando você pensar que está caído, o Espírito Santo te dá as mãos para te erguer, dizendo: eu estou caminhando contigo. Quando você estiver enxugando as suas lágrimas, o Espírito Santo enxuga as suas lágrimas. Então Jesus, ele mostra a importância de uma segunda pessoa. É por isso que quando ele vê Adão, quando ele vê aquela formação, ele diz: ora, ele vai cultivar, ele vai cuidar de todo esse jardim, eu não vou deixá-lo sozinho. O que Deus faz? Deixa um sono profundo e da sua costela tira uma disjuntora, que foi Eva. Então percebe-se que Deus, ele sempre coloca alguém para nos ajudar. Lá vai Jesus, e no meio da sua caminhada para o Gólgota, quem se levantou? Simão, não foi? O homem qual que ajudou Jesus a levar aquela cruz. Então eu quero que você entenda, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Então Jesus agora, ele não quer iniciar seu ministério sozinho. O que ele faz? Ele agora vai em um lago chamado Lago da Galileia. Aquilo não era praia, tá bom? Era Lago da Galileia. E ele, naquele Lago da Galileia, ele avista de longe. E quando ele vê 2 profissionais, ele se aproxima e diz: larga-te esta rede, porque eu quero vos fazer pescadores de homem. Percebe-se que de uma forma imediata, Pedro e seu irmão André, imediato, deixa aquela rede para pescar, melhor dizendo, para seguir Jesus. Então, se você tinha dúvida dessa escolha, a sua escolha, a minha escolha, a nossa escolha foi certa, a servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não me arrependo, eu me arrependo por não ter aceitado bem antes, porque antes disso o adversário me usou tanto, como eu falei, um dia conto o meu testemunho, se assim Deus permitir novamente. Então Jesus pega esses homens, e assim sucessivamente ele forma um ministério de 12, e 2 que a Bíblia vai nomear este homem por nome chamado João agora foi um homem aonde era íntimo, como todos eram íntimos de Jesus, mas era um homem muito íntimo de Jesus, tão íntimo que você vai ver alguns destaques sobre João. Primeiro, quando Jesus está indo para o Getsemane orar, ele chama Pedro, Tiago e João. Percebe-se que quando Jesus ele entra na casa da filha de Jairo, ele também chama esse homem chamado importante João. Percebe-se que esse homem chamado João, ele agora inclina sua cabeça no peito de Jesus. Isso é para quem tem intimidade muito forte com Jesus. É um homem também que de todos os discípulos
dos 12 que chegaram a falecer, João foi o último a falecer. E agora percebe-se que foi o único discípulo que agora faz menção do livro de João, primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João, e o livro de Apocalipse é dado a quem? A João. Ora, então é um homem muito enxertado da glória de Deus, não que os outros não seria, mas eu quero destacar esse homem como um homem íntimo de Deus. Então isso mostra que eu e você podemos ser íntimo de Deus, e de repente agora, esse íntimo de Deus, Deus revela a sua glória, Deus revela o seu poder. Então, por mais que você se sinta incapaz, eu quero dizer, sinta-se capaz, porque a glória de Deus se revela na minha e na sua vida. Isso é um sinal que você somos íntimos de Deus. Oh glória! Levanta suas mãos, levanta suas mãos e diga: eu sou íntimo de Deus. Oh glória a Deus. Esse homem era íntimo de Deus, e de repente esse homem agora, ele se encontra tendo uma revelação de Cristo. Que sentido? O Senhor Jesus, ele agora se revela para este homem mais uma vez. Sabemos que este homem é pego e é levado em uma ilha chamada a ilha de Patmos, e chegando nesta ilha, eu não vou me aprofundar o porquê que ele foi, porque eu quero deixar aqui um mistério, o qual que Jesus me revelou. Um dia também, né, Deus pode nos levar nesse mistério. Bom, e nessa ilha, e lá estava este homem, era um homem tão santo de Deus, que havia naquela época azeite, e o azeite era tão quente, que quando jogava nas pessoas, elas eram derretidas, a sua pele, a sua carne. E quando foi com João, não aconteceu nada com ele, foi totalmente diferente. Lembra daqueles 3 jovens que foi jogado na fornalha? Bom, não foi diferente na vida desse homem. Quem tem a presença de Deus pode se levantar o que for. Quem tem a presença de Deus pode se levantar o império satânico. Mas eu lembro que Paulo falou: nenhuma ferramenta há de nos forjar, nenhum mal há de nos deter. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor nos protege. Aí eu fui entender que o salmista falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo dano algum. Sabe por quê? Porque o salmista, ele tinha ciência, ele tinha subconsciência de uma coisa, que as mãos do Senhor estavam sobre ele. Se chovesse, o Senhor livrava ele da chuva. Se o sol viesse para vos queimar, o Senhor livrava ele do sol. Se os inimigos se multiplicassem como se multiplicou, Salmos 3, o Senhor protegendo os inimigos. Isso mostra a proteção de Deus sobre a vida de um homem e de uma mulher. Então percebe-se uma coisa que Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: esses tais têm a cobertura de Jesus Cristo, tem a cobertura do Espírito Santo. Ainda que você esteja passando pelo vale da morte, ainda que o seu parente esteja no hospital, ainda que o seu parente esteja com câncer, ainda que você mesmo esteja com câncer, seja lá a situação que estás passando, lembre-se de uma coisa: que existe um Deus soberano que está acima de tudo, que está acima de tudo. Você crê nessa noite que as mãos do Senhor estão sobre a tua vida? Você crê que nessa noite, ainda que a perseguição seja dolorida, Deus se protege, Deus se protege, Deus se protege. De repente agora, João está nessa ilha, tentaram de tudo para vos matar, mas Deus estava nos livrando da morte. Eu quero te dizer, João agora estava dizendo: eu sou perseguidor por causa do Evangelho. Mas ele mostra que ele estava sofrendo com os irmãos que estavam sendo perseguidos, porque João, desde o princípio do seu Evangelho, ele estava sendo perseguido. Percebe-se que todos que andavam com Jesus estavam sendo perseguidos. E aqui eu quero saltar uma coisa: é que a
perseguição faz parte do evangelho, a perseguição faz parte de uma vida e de um homem que tem uma vida pautada, uma vida como um Jó na presença de Deus, uma vida como Zacarias e Isabel, que andava obedecendo os mandamentos de Deus, uma vida que andava como aquela mulher Ana, que não saía da casa do Senhor, orava e jejuava com seus 80 e poucos anos, uma vida como Ana, que estava ali na casa de Deus. Então esses tais, o qual que obedeceu a Deus, eles estavam sendo perseguidos, mas uma coisa é certa, era sinal da marca de Cristo sobre a vida deles. Então na vida de João não foi diferente. Lá estava esse homem naquela ilha de Patmos sendo perseguido, mas de repente em meia perseguição Cristo se manifesta contra ele. Em meia perseguição Cristo apresenta para ele. Sabe como Cristo, ele é bem mais forte e íntimo do homem. Sabe como Cristo se revela para o homem? É na perseguição. Foi na perseguição que Jesus Cristo pega João e toma ele cativo, arrebatado. Jesus Cristo pega o espírito dele e leva ele a um lugar secreto, leva ele numa sala de intimidade, leva ele numa sala do Santo do Santo. De repente agora Jesus começa a se revelar para ele como sempre se revelou. Como sempre se revelou. De repente agora Jesus Cristo começa a se revelar para esse homem, e uma revelação que diz o capítulo 1 do livro de Apocalipse, que é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente deveria acontecer. Pelo seu anjo a enviou e a notificou a João, o seu servo. Jesus Cristo se revelou para João, e ele se revela na minha e na sua vida. Ora, de repente agora, quando eu entendo essa revelação, eu entendo que Jesus Cristo está enxertado na minha e na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: para nós enxergarmos Deus é fácil. Deus, ele não habita nessas caixas, Deus não habita nessas paredes. Sabe onde é que Deus habita? Aprendemos que o tempo é o tempo de restauração. O texto vai nos ensinar de Ezequiel, o capítulo 11, desculpa, o capítulo 10 do livro de Ezequiel, vai mostrar que quando a primeira vez a glória de Deus se manifestou sobre o povo de Israel, o povo tinha essa glória, o povo tinha essa presença, mas de repente a glória foi embora. E agora essa glória, pela segunda vez, o capítulo 41 do livro de Ezequiel até o 43 vai mostrando a restauração da glória de Deus sobre o povo de Israel. Percebe-se que Deus agora está dizendo: olha, a minha glória quer se manifestar na vida do povo, a minha glória quer se manifestar diante daquele que eu sempre escolhi. Aí eu fui entender uma coisa, que antes Deus se manifestava na arca, Deus se manifestava em várias coisas. Bom, Deus vendo isso, Deus falou assim: eu vou fazer algo diferente. Sabe por quê? Porque o capítulo 1 de Gênesis, o versículo 26, lá está escrito: e façamos o homem a nossa imagem. Imagem é essa, imagem e semelhança. Percebe-se que um pouco de Deus, desde o princípio, está sobre nós. Percebe-se que quando ele fez essa matéria estava sem o Espírito. Percebe-se que Deus chega diante das narinas do homem, e o que Deus faz? Sopra o fôlego de vida, sopra o Espírito. Percebe-se que ele pega o homem, ele forma da terra, mas o Espírito vem do alto. Não entendeu? Deixa eu explicar uma coisa. Deus, ele se manifesta na minha e na sua vida. Então Deus, ele agora envia teu filho Jesus, e todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, esse
tem a glória de Deus sobre a sua vida. É por isso que o templo, ele sou eu e você, o templo é eu, o templo é você, e diz que nesse templo é uma habitação, e essa habitação é a habitação do Espírito Santo. Não entendeu? O Espírito Santo de Deus habita na minha e na tua vida. O Espírito Santo de Deus está na minha e na sua vida. Então, se essa revelação que foi da parte de Jesus, pelo intermédio da vida de João, isso quer dizer que eu, você, somos uma revelação, não entendeu? De Jesus Cristo. Então, onde eu estiver, onde eu for, as pessoas têm que olhar, o diabo tem que olhar, ali está uma revelação, ali está, mas não entendeu? Ali está uma revelação, ali está uma revelação. Eu e você somos revelação de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Quem é revelação? Quem é? Quem é? Ei, você! Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Ora, baxere vedegai. Rababacalabachure vedegai. Inicalabaxere vedegai. E Deus agora testifica a palavra. A palavra de Deus estava sendo testificada pelo intermédio desse grande testemunho. Testemunho esse chamado testemunho de Jesus. E esse testemunho de Jesus agora tem que ser passado como já havia sendo. E de repente agora João é contemplado. E dizendo assim: bem-aventurado é aquele que lê e o que ouve as palavras dessa profecia e que guarda as coisas dessa profecia. Então aqueles que guardam as coisas dessas profecias que está nas escrituras, porque o tempo está próximo. Percebe-se que ele estava dizendo bem-aventurado, ou seja, a palavra a bem-aventurança é aqueles que são felizes. Feliz é aquele que lê essa palavra, feliz é aquele que ouve essa palavra. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. E de repente eu estou pulando algumas partes para nós entendermos o mistério. E de repente agora João está lá e Jesus já está se revelando para ele. Mas é tão forte que agora essa revelação, lá estava João. Aí Jesus Cristo agora dá uma revelação para ele. Revelação essa de 7 igrejas. E aonde se encontrava localizada essas 7 igrejas? Essas 7 igrejas se encontrava na banda da Ásia Menor. E lá estava lá as 7 igrejas. Então ele começa a se revelar, dando graça seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. E diz ele, aquele que é primogênito, aquele que é príncipe, aquele que é rei dos reis. E ele continua dizendo, e nos fez. Sabe o que nós somos hoje? Hoje nós somos uma coisa que antes não era para qualquer um. Ele continua dizendo, olha, eu quero exaltar vocês, dizendo que vocês foram feitos pelo intermédio de Jesus Cristo. Sabe o que? O que? Vocês foram feitos reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Em você somos sacerdote, em você somos rei. Irmãos, então uma coisa é certa, somos sacerdote de Jesus Cristo por direito, porque foi dada da parte de Jesus Cristo. E ele começa agora a trazer a magnitude. Jesus começa a se apresentar como grande homem. Ele começa a se apresentar como aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele começa dizendo, olha, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, diz o Senhor, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Percebe-se que Jesus Cristo se apresenta de uma forma tão nítida, de uma forma tão clara. Então Jesus Cristo, ele se manifestou na minha e na sua vida. Ei, não precisa o anjo descer, não precisa da mortal, da cambalhota. Eu dou cambalhota, eu pulo, eu sapateio na presença do Senhor, mas eu quero falar muito além do que isso. Não precisa, sabe por quê? Porque ele já está na minha e na tua vida. Às vezes você procura
à esquerda, à direita, à frente e atrás. Ele está dizendo: eu estou dentro de ti, eu estou dentro de ti. Ele disse assim para os discípulos: olha, filhos, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebe-se que Jesus está dizendo: eu estou contigo, não temas, não temas, eu estou contigo. Então sinta-se seguro e tenha essa garantia que Jesus Cristo está na minha e na tua vida. Vamos pular, e de repente agora, João, ele é um homem também amoroso. João é um homem também passivo, é um homem misericordioso. De repente João se apresenta para os irmãos que estavam sofrendo. João se apresenta para os irmãos que estavam no labor da vida, para os irmãos que estavam sendo perseguidos por causa do evangelho. Ora, irmãos, hoje nós temos não tanta perseguição como antes. Antes havia um lugar onde os servos do Senhor que serviu o evangelho, eles eram perseguidos. Temos exemplos, mas muitos exemplos. Só um que eu quero lembrar. Percebe-se que João Batista, o que veio primeiro de Jesus, ele estava onde? A função dele era batizar, não era? Ele estava no deserto. Lá está ele. Vinha pessoas de todas as partes. De repente agora ele avista de longe um homem nomeado, respeitado, mas o homem que perante a Deus estava errado. E aí o profeta tem essa revelação. Esse homem era Herodes. Herodes estava deitando com a mulher que não era dele, e de repente o profeta levantou e disse: Herodes, é lícito deitar com a mulher do teu próximo. Ora, o profeta, quando falou isso, a Herodita, ela ficou indignada. Bom, resumindo, e ele falou: diga falar o que tinha para falar. E aí havia festas. De repente, nessa festa, lá estava Herodes. E aí a filha da Herodita começou a bailar, dançar. Só que bem antes, a sua mãe, que era a filha dela, tramou, dizendo: você vai dançar. E aí, quando ele se oferecer para você, então você vai pedir uma coisa. Então você, aí ela dançou tudo. Aí ele falou assim: pede o que queres que eu lhe dou. De repente, sabe o que aconteceu? Ela pediu a cabeça do profeta João Batista. Eu quero que você entenda uma coisa, que antes, meu irmão, quem serviu o evangelho era perseguido, quem serviu o evangelho era morto. Então na minha, na sua vida não será diferente, porque o próprio Jesus falou que nós nesse mundo teríamos aflição. Jesus falou que veio trazer espada. Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa do evangelho. Arabachura emendeca. E de repente, esse homem é um dos retratos de uma pessoa que foi perseguido. E ela pediu a cabeça de João Batista no prato. E foi o que aconteceu. Porque a palavra de um rei não poderia voltar para trás. Diz o texto que esse homem, quando ela pediu, ele tomou impacto. Sabe por quê? Porque ele temeu o profeta. E vocês somos temidos, gente do céu, gente da terra e no inferno. É por isso que nós somos perseguidos. Mas uma coisa, nós somos temidos. Então João Batista tomou impacto quando ela pediu a cabeça do profeta. Mas aconteceu. Mas tudo isso por causa do evangelho. E como outros, Estevão, né? Capítulo 7 de Atos, vai lá mostrar o texto, né? Um homem que foi apedrejado, enfim, como outros. Eu quero mostrar a razão de uma pessoa ser perseguido por causa do evangelho. E assim foi. Então João Batista, ele vendo como viu, estava vivendo isso, ele chega no versículo 9 do capítulo 1 dizendo: eu, João, que também sou servo dos irmãos e companheiros na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, está na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho
testemunho de Jesus Cristo. Percebe-se que ele estava nessa ilha por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa: estamos sendo perseguidos, a igreja está sendo perseguida, você é perseguido, você vai ser perseguido, seremos perseguidos por causa dessa palavra. É por isso que o salmista, Salmo 119 verso 11, escondi a tua palavra no meu coração. Quem esconde a palavra, ele ama a Deus. Quem esconde a palavra, ele ama os preceitos de Deus. E João entendia uma coisa, que os irmãos estavam passando pela aflição, mas João estava chorando com eles, João estava sofrendo com eles. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo te deu esse esposo para você sofrer com ele, ele te deu essa esposa para você sofrer com ela, ele te deu essa noiva para você sofrer com ela. Entende-se que temos que chorar com os que choram, entende que temos que sorrir com os que sorrem. Irmão, o evangelho é isso, é ajudarmos o próximo. O evangelho é isso, é estender as mãos. Sabemos que existe uma classe que é cada um no seu quadrado, mas isso vai ser quebrado, porque a fiel ainda remanescente, como João, está sofrendo nas aflições, está sofrendo no labor dessa vida, em nome de Jesus. Tiago falou: se você vê o irmão necessitando, você tem que ajudar ele com cobertor, seja lá o que for. Se seu irmão está precisando, ajude, porque isso é aflição, isso é sofrer com o próximo. Toquei manterca, arramamboque racei, eu não me calabraço remeberca. E ele deixa bem claro dizendo: eu fui arrebatado. Eu fui arrebatado. E ele mostra em espírito, e no dia que o Senhor me enviou, de repente ele agora é impactado. Detrás de mim uma grande voz, como uma voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, enviai-o às 7 igrejas que está na Ásia. Aí ele começa a falar as 7 igrejas, e é sobre essa igreja que eu quero falar, a igreja de Éfeso. Aí cita as 7 igrejas, aí ele continua dizendo: oh glória a Deus, e virei-me para ver. Olha, agora é forte essa revelação: e virei-me para ver quem era, e quando falava comigo, e virando-me, vi 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça, cabelos eram brancos, com lã branca como neve, os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado como fornalha, e a sua voz como uma voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecia, quando na sua face, resplandecia. E eu, quando vi, caí em seus pés, porque era muita glória. João caiu aos seus pés, como morto João caiu, e ele pôs sobre mim uma destra, dizendo-me: não temas, João, não temas, João, eu sou o primeiro, eu sou o último, João, o que tive, o que fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo para todo sempre, para todo arabaia, para todo sempre. Arabás serebebe calabadagai.
Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Olha como o Espírito sopra. Eu estou vivo. Orabaçu rebebebe galabagada. Ribibibi calababuque. Estou bebebeca. Ribibibo como mondorialai. Tudo que vas tu ribibo que mamondo de. Estou ribibibo que mamotecai. Sturribi poreva, sturribi bokewe. E me duria sturrena. Sturribi calabra, sturribi bacapakawe. Sturribi calabamudeke. A presença dele é real. E quando virei-me para quem falava comigo, era o Filho de Deus. Eu estou no meio da igreja. Quem tem ouvido, ouça. Olha como eu estou curando. Estou vivo. Contemplas? Eu estou com vocês. Sempre tive com vocês. Contemplas isso? Contempla. Olha a minha fumaça de glória. Olha aí. Receba a minha presença. Olha como eu sopro nesse lugar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Pessoas que são batizadas já não falam mais em língua. Ei, prepare-se para restauração. Prepare-se, 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 prepare-se. Você que ainda não é batizado, prepare-se, prepare-se para ser batizado.
a fumaça de glória, Rebeca, Stúria, Ricala, sopra, 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 Rebecana, Rebecanda, Ricalabacere, sopra Espírito. Orava, Rebebica. Obrigado. Tu és lindo. Tu és lindo. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Orabachera managai. E João, ele vê o catiçal e havia 7. E os 7 catiçais, nesses 7 catiçais, as 7 igrejas. E João, ele faz uma observação. Quando ele olha no 7 catiçal, no meio havia uma chama. E aqui que eu vou mostrar que nós precisamos ser restaurados. No meio dos 7 catiçais havia uma chama. Eu falei, eu não a Bíblia, que representa as 7 igrejas. Paulo falou para os maridos, assim como Cristo padeceu pela sua igreja, assim vós, marido, padeça pela vossa esposa. Mas não é nesse sentido. É que Jesus, ele falou que ele padeceu pela igreja. E a igreja é eu. A igreja é você. A prova maior é que Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que Deus prova o amor dele. Mesmo nós pecadores, ele prova o seu amor, que foi Jesus Cristo por mim e por você. Nós éramos pecadores. Ele via Jesus. Bom, ele está na igreja, porque a igreja somos nós. Agora uma coisa. Jesus, ele dá a sua primeira santa ceia, Mateus 26. A Bíblia não afirma, eu começo a conjecturar, que Jesus, ele agora está em algum lugar. Eu quero entender também que esse lugar era uma mesa. Agora Jesus, por ter 12 discípulos, sabe o que ele faz? Eu não tenho dúvida. Ele pega 6, ele coloca do lado direito. Ele pega mais 6 e coloca do lado esquerdo. A pergunta é, onde será que Jesus se encaixou? No meio da igreja. Segura aí, João, ele não tem dúvida, ele afirma dizendo, onde tem 2, onde tem 3, ele diz assim, eu estou presente. Então o João, ele tem uma revelação do próprio Jesus, que a chama estava na igreja, que era Jesus. E se Jesus de fato está na igreja, se Jesus está na igreja, eu entendo uma coisa, que eu não me canso de magnificá-lo, seja qual for
Porque tem momento que nós não temos força para dar um glória como Ana. Ana chega diante da casa do Senhor. Ana não tinha palavra, diz o texto, que ela não abre os lábios. Ela não consegue dar um glória, dar uma aleluia, mas o pensamento dela estava nas alturas, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, Senhor, a tua filha será fiel a ti. A tua filha será, Senhor, bendita a ti. A tua filha será fiel. Percebe-se que há momento que nós não temos força, mas o que eu estou dizendo aqui é: Jesus está na igreja. Se Ele está na igreja, tem reverência. Se Ele está na igreja, tem glória. Se Ele está na igreja, tem aleluia. Se Ele está na igreja, tem louvor. Se Ele está na igreja, Ele é adorado, adorado. Sabemos que os policiais, eles fazem o trabalho deles, e quando eles suspeitam de alguém, porque assim aconteceu comigo quando eu estava no mundo, uma coisa, primeira vez que estou usando essa barba, mas eu deixo tudo bonitinho, tá? Então vocês entenderam, o policial me enquadrou esses dias. Senhor, sou pastor. Mas fazendo o serviço deles. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro é: a primeira coisa, mão na parede. Nós estamos nos curvando, nos rendendo diante de uma autoridade, ao serviço dele. Então percebe-se que essas normas, como existem muitas, como outras, as pessoas se rendem. Agora Jesus não obriga ninguém. Obriga? Não obriga. A pergunta é: nós estamos nos rendendo como convém? Hoje, mas não. Ainda há, viu? Mas tem poucos. Só se rende quando perde um filho. Só se rende quando tem uma enfermidade. Só se rende se precisar de um algo. Assim como Ele apareceu e está na igreja, assim Ele quer a minha, sua vida. Para com Ele. E a pergunta é: Ele está na igreja ou não está? Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Orabacandarábia. Entrei onde nós fizemos missão, mas Deus vai fazer algo que prepare-se, que não terminou ainda o culto. Jesus vai fazer muitas coisas ainda. Segura aí. Mas deixa eu só dar uma pincelada na igreja que nós fizemos menção. Então esse relatório que nós acabamos de dar mostra-se como Jesus começou, como Jesus continuou e como Jesus vai terminar. Porque a mensagem ela tem começo, meio e fim. Tudo tem esses princípios, né? E agora a ordenança de Jesus foi: o que você está vendo, escreve no livro. Bom, essa foi a revelação de Jesus para João. Aí João agora, ele foi usado. E aonde estão essas cartas lindas de João? E agora a igreja de Éfeso, lá está. Capítulo 2. Ao manso da igreja que está em Éfeso, assim diz: o que tem as 7 estrelas na sua mão, o que está no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço o teu labor, eu conheço a tua paciência, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço que tu põe a prova os que dizem e não são. Eu conheço que por causa de mim tu sofre e começa a falar. E conheço que você regaça manga por
causa do meu nome. E começa a trazer um retrato. Então percebe-se que a igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava por causa do evangelho. Percebe-se que Jesus agora está vendo a aflição da igreja de Éfeso. Éfeso também era uma cidade, não era somente a igreja. Éfeso também era a cidade. E tudo se iniciou pelo intermédio do apóstolo Paulo. Uma das suas viagens messiânicas, no capítulo 18 de Atos, até o capítulo 20, mostra essa viagem de Paulo. E lá Paulo, ele começa a pregar o evangelho. E lá estava Paulo nas praças públicas. Percebe-se que Éfeso era uma cidade tão bonita, era uma cidade tão populosa, era uma cidade muito vistosa, porque era uma cidade turista, igual Búzios, era visitada por muitos turistas. E lá também havia vários prostíbulos. Uma que se destaca muito nos estudos era da deusa Diana. E esta mulher tinha esse prostíbulo e muitos iam se prostituir. Bom, e aí as pessoas seguiam também os seus padrões, os seus ritos. Tipo, eram adoradores de imagem, outros acreditavam nos seus livros. Então Éfeso, havia uma legião de demônios que imperava naquele lugar, que entoava naquele lugar. De repente, Paulo agora, cheio do Espírito Santo, lá está ele pregando o evangelho. Paulo está pregando que Jesus cura, Paulo está pregando que Jesus salva. De repente, só ouvia as pessoas indo lá e confessando que Jesus é o Filho de Deus. E lá havia uma fogueira. Ele pegava os seus livros, que não tinha edificância alguma, e jogava na fogueira, e era queimado, e confessava que Jesus era o Filho de Deus. Então Éfeso se começou por aí, para nós entendermos essa igreja, e foi tornando um corpo, foi tornando uma igreja forte, uma igreja que orava, uma igreja que jejumava. Era uma igreja tão severa, que os apóstolos pegavam os que diziam ser apóstolo. Está lá no capítulo 2, do versículo 7 por diante, que diz assim: os que se diziam ser nicolaítas, porque tinha uma seita dos nicolaítas. Os nicolaítas era uma seita que eles diziam que podia se prostituir e mesmo assim ia morar no céu. Era uma das seitas. Aí Paulo vem quebrando esse tabu, Paulo vem quebrando essa fábula enganosa, e de repente eles também colocavam à prova os que diziam ser, e quando colocavam à prova eram mentirosos. Percebe-se que era uma igreja severa, era uma igreja, sabe, de muita postura. É diferente hoje, né? Qualquer um, nada contra. O camarada saiu do mundo esses dias assim, mano, o camarada falou assim: olha, eu acho que Deus é você, ungido, missionário. De repente tu vê assim: meu Deus, como assim? Então percebe outros que se intitulam assim mesmo, né? Chegam com a carteirinha, você conseguiu aonde, Vaso? Foi por aí. Então percebe-se que pessoas essas estão reprovadas por Deus. Percebe-se que está dessa forma, irmãos. Nós sabemos que não é dessa forma, né? Percebe-se que Jesus levantou pessoas aprovadas. Hoje existe, desculpa a expressão, uma raça que dizem ser, mas não é. Tudo reprovado, só porque fala em língua, só porque fala. Meu Deus, eu quero te dizer uma coisa: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todos os mistérios, se não tivesse amor, nada serve. O amor para com Deus faz o respeitar, faz eu ser reverente a Deus, ter reverência a Deus. É isso, amado, é nós entendemos o tempo de Deus, não é nós se titularmos com qualquer coisa. Eu quero te dizer uma coisa: a igreja de Éfeso não brincava, colocava e não era aprovado. Bom, percebe-se como era essa igreja: regaçava a manga e evangelizava. Era a igreja, irmão, era a igreja cheia do Espírito Santo. Mas agora o tempo passa,
o tempo passa, o tempo passa. Aí chega o versículo 4, né? O versículo 4, que nós fizemos menção da leitura. Aí diz bem assim: tenham porém contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. Pera aí, cadê aquela igreja diante, que estava todo rigor? De repente a igreja está parada. Percebe-se que primeiro Jesus está aplaudindo, e agora Jesus, ele ama tanto, que ele falou para a igreja de Coríntios, que Jesus, ele castiga e repreende todo quanto vos ama. O amor é tão grande desse Jesus, né? Ele é lindo. Ora bassurre bepete. Ora bashere mendacaia. Te queime porque. Sabe por que eu falo que ele é lindo? É por isso que eu amo esse Jesus. Eu nunca estudei, meus pais sempre me ensinou a ser estudante. O diabo, mas eu tinha uma brecha para ele, me jogou. Então eu ia para a escola, mas para enganar os meus pais, mas eu nunca estudei. Eu passei sim, não pelo meu mérito, mas porque eu furava as meninas, enfim. E aí a professora com medo me passava. Aí parei na 4ª série e já era. Mas eu vou voltar a estudar em nome de Jesus, porque eu vou para os Estados Unidos, enfim. Então eu nunca estudei. Então quando eu vejo Jesus me usando dessa forma, eu falo: Jesus é lindo. Eu amo esse Jesus. Entende uma coisa? Que ele te ama tanto, tanto. E às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas. E não entendemos esse amor incondicional. Isso revela o poder que ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele vive. Não desacredite do que você está passando. Acredite. O milagre acontece. O milagre vai acontecer. De repente agora, esta igreja estava não como antes, mas Jesus amava tanto, que Jesus agora se revela dizendo: eu tenho algo contra vocês. Olha, vocês precisam ser restaurados novamente. Eu quero restituir vocês que é meu templo. O que, Jesus? Olha, vocês, eu como conheço vocês, talvez vocês, aos olhos de muitos, vocês parecem ser. Agora, irmãos, nessa mensagem aqui, onde eu vou, prego ela. E de repente eu estava no estado do Rio de Janeiro. Havia muitos famosos, muitos famosos. Lá estava, à minha volta. Aí Deus falou assim: vai ministrar essa palavra. Aí Deus falou comigo assim: tá vendo esses aqui? Muitos deles, pode falar. Fala assim para eles: quem vive de passado é museu. Muitos estão sendo vistos pelo que era antes, mas eu quero agora o presente deles. Eu quero o presente deles, porque o que refere o futuro é o presente deles. É o presente deles. Hoje eu chorei no meu quarto de intimidade. Eu não aceito essa vida. Eu não quero viver de passado. Eu sou conhecido também como um tal de Lulinha, um garoto que orava 6 horas de oração, um garoto que levantava as mãos pelo poder de Deus, no Morro do Macaco, Praça da Maré, cidade de Deus. Morei em Bangu, fiquei em Manguá, a parte mais quente. Desculpa, Padre Miguel, só com todo respeito, eu dormia, era tão quente, dormia de cueca. Eu fui na Marcos e outros, era tão quente para você ter noção, que de roupa era insuportável. Eu falei: meu Deus, isso aqui está se imaginando do inferno. Pô, e aí sabe o que acontece? Nós ficamos lá evangelizando, fuzis na nossa cara. Então eu lembro que nós subíamos em um monte que era 3h30, é o Monte do Batã, 3h30. Desculpa, 7 catiçais, Batanha era outro, era 3h30, de segunda a sexta nós ficávamos nesse monte, para quando entrar nas favelas, tá cheio de Deus, porque se não tivesse de Deus, ia tomar tiro na cara. Eu lembro que o traficante olhou para nós e falou: olha, o último que subiu aqui, dizia ser, pegamos ele, colocamos dentro dos pneus, e colocamos fogo, mas, diante de vocês, eu vejo um brilho. Nós era bobo, nós estava cheio de Deus.
Deus estava se revestindo. Aí hoje eu estava fazendo um filme do que eu era antes. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí, irmãos, olha por Deus, falando sobre esse bendito celular, falando sobre a bendita TV. Ei, eu quero te dizer, Deus falou, Caim, o pecado está à porta, cabe somente tu dominar. Eu quero te dizer, o Senhor nos deu domínio. Podemos usar o WhatsApp, podemos usar o Facebook, mas com equilíbrio, tudo com modestidade. Ei, vamos saber separar. Resumindo, eu falei, não aceito o Senhor. Cadê aquele homem de antes? Comecei a chorar, perguntei se era possível. Ele falou, então muitos liga para mim dizendo, pastor dali, pastor de cá, aquele homem tal. Eu começo a chorar, dizer, Senhor, e o que eles estão falando é coisa lá do passado. Eu lembro que eu levantei as mãos, havia quase 20 jovens. Eu falei, Senhor, há muito fuzis. Senhor, eu não vou tocar um por um, porque não vai dar tempo. Nesse dia eu estava indo para o show, e nesse show ia tocar o Pichote, no baile funk, e nós íamos orar, e para os traficantes, vivemos 10 minutos, bom, mas antes disso, apareceu 20 jovens, porque apareceu uma menina cheia de legião, colocamos as mãos, eu na verdade, porque os outros estavam agendando. Quando eu coloquei as mãos, a legião se manifesta dizendo, eu te odeio, e aí eu comecei a orar, expulsar aquela legião, mas aquela menina estava tomada por uma força tão grande, que eram os demônios, que ela falou que não sabia como foi parar ali, foi no Morro do Batã, e lá, o diabo falou na boca dela, que deu vários carros, uma moça muito linda, deu várias casas na macumba, para acabar com a vida daquela jovem, na prostituição, depois matá-la. Bom, e ela depois, quando caiu em si, falou, como eu vim parar aqui, aí rasgou o ingresso, falou, eu quero aceitar esse Jesus. De repente, quando eu acabo de orar, eu olho para trás, tem para mais de 30 jovens, sei lá quando tinha, mas era muito, e de repente eu falei, Senhor, e aí? Ele falou, simples, levanta tuas mãos. Eu falei, faz o seguinte, fica todo mundo aí, todo mundo na fila. De repente, levantei as mãos para a glória de Deus, irmão, é muito forte. Quando eu levantei as mãos, sabe aquelas pedras de dar menor? Quando você ajuda uma na outra, toca na primeira, irmão, foi desse tipo. Levantei as mãos, Deus começou a curar, os demônios caíram por terra, vida foi batizada, e o nome de Deus foi glorificado. Eu estou com saudade dessa época, mas esses daí que estão vivendo hoje, estão tudo na prostituição, a maioria, tudo no adultério, tudo fornicando, prostituto, usando o púlpito como balcão, o povo como mercadoria, o povo com a palavra de Deus como mercadoria, e o povo como comerciante. Mas eu creio, a pastores fiel, a homem fiel, a mulher fiel, eu creio, a igreja fiel, que vai expulsar todo esse mal. Entende porque o amor está acabando de muitos? Está se esfriando. Aí o nome deles, aí traz eles nas grandes conferências, lota. O camarada sobe lá. O último que eu tive com ele agora, Deus falou assim, olha, tem 3 mulheres, viu? 3 mulheres, olha o mês que ele entrou. Esse mês agora entrou com uma mulher, tá no motel, ele é do Rio, estava aqui em São Paulo. Eu falei, entrego? Ele falou, não, porque eu já usei vários vasos, só observa, só para tu ver. Esse louvor dele é antigo, que louvor antigo top mesmo. Orabaxé. Aí Deus falou assim, passado, entende o negócio? Passado, filho. Agora vê a realidade dele hoje, como é que está. O amor de muitos estão friando nesse sentido, mas eu creio que ainda é remanescente. A igreja de Éfeso era tão amada por Deus, que Jesus chega nesse ponto a mostrar onde eles estavam errando. Jesus te ama. Esse senhor que está atrás dessa senhora, de camisa branca, camiseta, o senhor, isso. Qual o seu nome? Osvaldo. Jesus te ama, senhor Osvaldo. Orabai. O Senhor, quando o Senhor, eu estava chegando, o Senhor estava chegando também. Não sei se o Senhor percebeu. Eu dei um relance assim, e Deus falou comigo assim, está vendo esse homem? Ele vai entrar na igreja. Aí Deus falou comigo assim, fala para ele que ele é milagre. Eu falei, como assim? Ele é um sobrevivente. E Deus falava comigo assim, tirei ele do vale da sombra da morte.
Eu mostrei para ele que eu sou o médico dos médicos. Eu mostrei para ele que eu sou Deus que curo, sou Deus que liberto. Eu mostrei para ele que eu sou Deus que faço. Mas a luta é muito grande ainda. O meu Deus manda te dizer hoje que Ele é um Deus que liberta. O meu Deus manda te dizer que tu não vai ficar amarrado nisso. O meu Deus manda te dizer hoje que Ele muda o estado. Ele quer trazer uma restauração. É o nome que está aqui, é o nome que está ali. Uma restauração da tua vida. Total. Geral. E hoje o Senhor manda te dizer, prepare-se. Eu vou fazer uma oração. E essa oração vai te levar a uma restauração muito grande. Amém? Tome posse dessa palavra. Segura aí um pouquinho só. Glória a Deus. Urabacana. A palavra mostra o amor. Era isso, o amor. E esse amor aqui era para com Deus, para com Jesus, para com a obra. Você que era dizimista, volte a ser dizimista. Porque muitos estão dizimando porque está na crise, pastor. Ei, a pior crise Jesus passou por mim, por você, e se dizimou por mim, por você. Olha, uma coisa que eu amo muito, o apóstolo Xavier. Sabe o que ele faz? Existem pessoas que o pão dela vai ser o dízimo. A pessoa vai lá e fala, pastor, aqui meu dízimo. E explica a situação. Sabe o que ele faz? Não precisa levar o dízimo não. Esse dízimo já foi aceito por Deus, porque você me confessou. Confessou, está dando. Não que é necessário confessar, mas esse dízimo, pegue ele, faça sua comprinha. Isso aqui, pega esse dízimo e vai comprar o leite. Sabe, irmãos, é isso. Deus primeiro vê a intenção. Então eu tenho certeza que o pastor, ele sabendo disso, dizimou, mas você confessar, porque a igreja é isso. Como foi dito, João, ele sofria também das aflições, dos momentos ruins. Mas hoje estamos vivendo um tempo que a maioria é cada um no seu quadrado. Irmãos, é cada coisa ridícula. Ridícula porque é o que está acontecendo. Sabe, o irmão passa, já não fala com o outro. Peraí, se nós não falarmos, vamos falar com quem? Vamos falar com quem? Então é desse tipo que está acontecendo. Mas em nome de Jesus, esse amor para com Deus vai ser restaurado. Eu quero resumir dizendo, você que já não ora, você que já não medita, você que já não jejuma, a igreja só vai ficar de pé na oração. Foi assim a igreja primitiva, foi assim. Sabe como foi a revolução da igreja primitiva? Foi orando. Estava um unido com o outro e eles oravam. Atos capítulo 3, versículo 37 por diante. Está lá. Foi assim que a igreja explodiu. E quando eles estavam orando, o Espírito Santo soprava e convencia as pessoas da cidade vizinha e assim por diante. Resumindo, então pastor, qual é a solução? Como eu faço para ser como antes? Como eu faço para dar glória como antes? Eu quero, mas não consigo. Eu falei, Deus, eu quero. Eu quero. Ele falou simples. Versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te. E volta a praticar as primeiras obras. Quando brevemente a ti virei e tirarei do lugar o teu catiçal. Coloque sobre seus pés. Cantor Jeffrey, prepara aquele louvor que Deus colocou no teu coração. Eu falei que Jesus ainda vai operar em nosso meio. Alabrachai. Rebebebeu cobacalavache. Pobebe calabracé, meu mundo quer. Lembra-te, pose onde caíste. Ei, psiu. Lembra-te, pose onde? Repita comigo, passado. Qual o seu nome, jovem? Isso, Natália. Que diz assim, ó: tanto amor
Paulo César Baruch, né? Ele tem por mim. Ele te ama tanto. Tanto, tanto. Eu ver você falando com Deus de uma forma tão linda. E se eu fosse colocar o nome em você, eu não conheço, mas eu colocava, como Jeremias, uma profeta chorando. Ele te ama tanto, 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 tanto. Só que Jesus falava comigo uma área que tem te abatido muito. Só que ele falava comigo, fala que eu vou restaurar não somente essa área, aleluia, mas todas as áreas. A área que tu está sofrendo, estava passado, sentimental. Mas eu vejo Jesus restaurando, dizendo, eu tenho o melhor. Arabaxarabacanara. Hoje Jesus te chama, porque você estava martilhando nisso, sabe, estava sendo, aí Jesus está dizendo, filha, acorda, ei, psiu, me busca mais. Mateus 6:33, buscar primeiramente o reino, continua buscando, busca mais, se envolve mais com o meu reino, porque enquanto isso, eu cuido de ti. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Jesus, ele cuida de ti. Vem aqui na frente você, vem um Senhor aqui na frente, vem você, o Senhor. Vão ficando aqui as pessoas que eu estou chamando, por gentileza. Rabadagai. A irmã de verde, vem cá. É mistério, vem, já vem com ela, já vem tudo. É de Deus. É xarabacanda. Alabaixo, levanta a mão, vaso. Tu levanta a mão. O Senhor da gravata vermelha está bonito demais. Oh, meu Deus. Decalabaxei. Enquanto eu estava pregando, eu vi um homem. Decalabaxu remeberca. Homem clamando pelas nações. Deus falou assim, olha meu intercessor. Olha o homem que clama pelas nações. Olha o homem, quando ele está orando, eu revelo para ele. Olha o nome, quando ele está orando, eu dou nome. Como eu já dei nome, já dei tantas. Calabash. Fala para ele, filho, eu estou restaurando 3 áreas da vida dele. Vem aqui na frente, homem de Deus. Vaso. Calabaxerabadaca. Deus falar comigo assim, fala para ele, não deixar a semente do mal enxertar a semente lá de trás, as palavras lá de trás. Ele que falou assim, ele queria uma confirmação, aqui te dou a confirmação, ficar em Jerusalém, tuqui, tá, entende o mistério? Tuqui, rava, churrica, um povo que necessita. Há um povo que precisa. Calamando revasture. Tu queimando decai. Tu fosse aprovado. Passasse no fogo. Fosse aprovado. Fosse pro deserto. Saísse do deserto. Tu facopá. Tu quer negar. Tu falasse até quando te quer pagar. Rebibi calabras. Tu rimimpu revasteio. Eu estou ainda tratando. Rebibu que tu revas. Tudo isso é porque eu te amo. A perca foi grande, mas hoje vai ficar marcado, porque essa palavra restauração serve para ti. Eu não esqueci lágrimas por lágrimas, choro por choro. Eu não esqueci madrugada, horas e horas. Porque eu não esqueci, porque está tudo registrado no meu memorial. Diz o Senhor para ti: és um vaso escolhido por mim. A minha graça te basta. Abra tuas mãos, mulher. Abra tuas mãos. Se tu se acovardar, vai piorar. Tu é um vaso, está nas minhas mãos. Tu falasse até quando? Eu não aguento mais. Que tanto quebração é essa? Que tanta lapidação é essa? Tu quer puri, é plau, é porque eu estou te lapidando. Tu sabe disso.
Tu ri, tu quer mambu, quer puti, que mampai. Mas sempre estive contigo. Nem pensar com essa mala, viu? Não agora não. Agora não. No meu tempo, agora essa mala representa espiritual. Nem pensar de viajar ou ir embora. Oi, tio que plau é há uma obra ainda. Ribica lá plasturepa. Turibi parapa, turipo, turipacai. Alabas, é uma obra na mão de quem é plau de vocês, turepapau é capau. O Senhor manda te dizer, mulher, 11, cai de que pau é rastureia. A minha graça te basta. Eu te sustento com a minha destra. Da calai de que manda cai. Hoje te dou saúde, te calabras. O repe calaplas turrimindeca. Sturribipa calaplas turribicai. Diz o Senhor, somente me obedeça, somente faça o que eu te ordeno. Olha a caixa, eu vejo uma loja. Recebe, diz o Senhor. Já estou terminando. Esse jovem, blusa roxa, vem cá na frente também. Oh Deus, chora mandagai. Abra tuas mãos, jovem. Turevas, turemembarga. Um coração quebrantado move o coração de Deus. Que poço de humildade tu és. Que delícia de pessoa tu és, diz o Senhor para ti. A sua humildade contagia. Um homem amoroso, um homem dedicado, um homem que tem boca, fala, mas é um homem que é mais de ouvido que falar. E por só ouviu muitas coisas lá atrás, que hoje, espiritualmente, houve uma ferida na tua alma. Mas o Senhor manda te dizer, o Espírito Santo arranca e coloca dizendo, fica em paz, porque eu vou te usar tanto, como já te uso. Eu vejo você planejando, e Deus está dizendo, eu estou nesse planejamento, eu estou, porque você apresentou a mim, e o meu Deus manda te dizer hoje, prepara, filho meu, há saudades muito grandes. No meu tempo tu vai fazer uma viagem, mas diz o Senhor, fica na minha dispensação. Enquanto isso, estou te modando, te lapidando, estou te fazendo um grande homem de Deus, diz o Senhor. Amém? Todos levantam as mãos. Eu falei que o melhor está por vir. Prepare-se. Escuta aí. certo homem de Deus, com vãs palavras e mentiras ele surpreendeu. O torturavam para que ele negasse Jesus, mas ele era como um anjo e radiava luz. E antes de ser condenado fez uma oração: lembrai, ó povo desta terra, do pai Abraão, que obedecendo a voz de Deus saiu a conquistar, e não temeu por sua vida, Deus não foi negar. Levaram Estevão para fora de Jerusalém, e com as pedras o empurravam para apedrejar, mas a dor no seu corpo ele não podia sentir, porque a glória do Espírito estava lá. E de joelhos com seus olhos para o céu olhou, e viu que do seu trono meu Jesus se levantou, e disse: filho, vale a pena, pode ser fiel, eu estarei aqui com o Pai para o receber do céu. Olha agora para cima, pois o céu já vai se abrir, e veja o movimento do Espírito aqui, que está curando, libertando, repreendendo o mal.
Isto não é coisa comum, é sobrenatural. O Todo-Poderoso do seu trono levantou. Está colhendo o incenso de um adorador, pois não rejeita a adoração daquele que é fiel. Ó irmão, guarda a tua fé até chegar no céu. Estevão orou e disse: Pai, não lhes impute este pecado, porque eis que eu vejo os céus abertos e eu posso ver a tua glória. Olha agora para cima, pois o céu já vai se abrir, e vejo um movimento do Espírito aqui, tá te curando, libertando, repreendendo o mal. Calabassurinei, calabassurinei. O Todo-Poderoso do seu trono levantou. Está colhendo o incenso de um adorador, pois não rejeita a adoração daquele que é fiel. Ó irmão, guarde tua fé até chegar. Olha agora para cima, pois o céu já vai se abrir. Eu vejo Espírito aqui, está curando, libertando, repreendendo o mal. Isto não é coisa comum, é sobrenatural. O Todo-Poderoso do seu trono levantou. Está colhendo o incenso de um adorador, pois não rejeita a adoração daquele que é fiel. Ó irmão, guarda tua fé até chegar no céu. No céu, no céu, no céu. No céu de Deus, no céu de Deus.